Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro. E antes, né, turma, sempre agradecendo por demais, aquele abração a todos vocês que nos acompanham na telinha e para você que está sempre ligado conosco aí nas redes sociais, na revista eletrônica que leva para dentro da tua casa e da tua boleia os principais assuntos do mundo do transporte e da logística. Eu faço gosto, viu, gente, de destacar a participação de vocês nas redes sociais, que nós estamos ficando bonitos. Daqui a pouco nós vamos ganhar aquelas placas lá de diamante. Já pensou? Bonitão? É graças a você. Você que ainda não nos acompanha, não perde tempo não. Endereço pintando aqui no rodapé da tela, @Brasil Caminhoneiro. Aí você acessa o nosso Instagram, acessa o nosso YouTube e não esquece de dar aquele triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Legal? Conto contigo, hein? Sem mais delongas, confira o que nós preparamos no programa de hoje, só pra você. Diz aí, parceiro, você já viu uma placa de vidro pesar 7 toneladas? Nossa equipe de reportagem foi até o interior paulista acompanhar a carga e o início da viagem desse produto saindo até a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Em tempos de grana curta, juro alto e restrições para se obter um din-din, as cooperativas de crédito têm se tornado cada vez uma aliada importante na turma do trecho. O nosso repórter Francisco Garonci conta direitinho pra gente como funcionam essas instituições e quem pode se beneficiar desse dinheiro. Assuntos importantes que você não pode perder e não pode ficar de fora. E para complementar tudo isso, tá na hora do nosso Giro de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2026. Foram registradas nas rodovias federais 130 mortes e 1.481 feridos, em meio aos 1.241 acidentes registrados entre sexta-feira, dia 13, e quarta-feira, dia 18. Os números superam em 8% os registrados no Carnaval do ano passado. O preço médio do frete por quilômetro rodado começou o ano em alta no país. Em janeiro, a média nacional ficou em R$ 7,61, avanço de 2,28% em relação a dezembro de 2025. Os dados fazem parte do índice de frete rodoviário calculado pela Underwrite. O movimento reflete principalmente o aumento do ICMS que incide sobre os combustíveis. Isso mesmo depois da Petrobras ter anunciado em janeiro a redução do diesel vendido às distribuidoras. A variação tende a ser repassada ao valor do frete nos próximos dias. Vamos pro intervalo? Pausa rapidinha. Mas corre lá na Copa que dá tempo, eu espero você. Pega aquele cafezinho, pega aquela água, mas intervalo é rápido. Um pé lá, outro cá, já, tamo de volta. Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Já estamos de volta e o nosso repórter especial Francisco Garonci vem chegando junto, com pressão nas turbinas, ticando o farol alto, jogando seta para a esquerda, pedindo passagem e com reportagem especial pra gente. Cooperativas de crédito. O assunto não é novo. Isso já existe há muito tempo, principalmente com o pessoal do agronegócio na região oeste de Santa Catarina. Só que a coisa começou a tomar uma baita de uma dimensão. E hoje,
o setor de transportes é que está abraçando essa oportunidade, principalmente nos tempos atuais, com crédito registro, altas taxas de juros e de inadimplência e até dificuldade para você conseguir um financiamento numa instituição bancária. O Francisco Garonci foi atrás desse assunto e esclarece todo mundo a respeito dessa modalidade de empréstimo. Tem muito caminhoneiro conseguindo comprar um caminhão seminovo através da cooperativa. Vamos conferir? Marcelão, aperta o dedo, vamos conferir! Segurança é aqui. Bom dia, Riquete, audiência querida do Brasil Caminhoneiro. Hoje o nosso ponto de parada é aqui, São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E nós estamos aqui para tratar de um assunto que é de absoluta importância para quem está na estrada, para quem está dentro dessas boleias, está dentro da cabeça dos caminhoneiros. E muitas vezes ele não é nem considerado quando a gente vai fazer a análise de um sinistro nas rodovias. Nós vamos juntos entender o que é a segurança financeira. Quando a vida financeira desanda, o caminhoneiro perde a tranquilidade. E vamos considerar que estradeiro sem tranquilidade acaba tomando decisões ruins que afetam a sua segurança. Mas hoje nós vamos conhecer soluções para trazer de volta a tranquilidade financeira do profissional do volante que comanda essas máquinas. É o cooperativismo de crédito. Esse cooperativismo especial, ele funciona mais ou menos como o amortecedor desse bruto aqui, só que para os solavancos da vida. E quando ele funciona bem e é bem utilizado, ele evita até mesmo os solavancos da estrada. O estresse causado por problemas financeiros não é só um desconforto. Ele muda a forma como o cérebro trabalha e afeta diretamente a capacidade de memória e principalmente de tomada de decisões. E isso não é uma opinião. Isso é resultado de estudos feitos com caminhoneiros de longa distância, tanto na Espanha quanto nos Estados Unidos, e que provam isso. Condições estressantes de trabalho aumentam o risco de sinistro e a fadiga é um mecanismo central para colocar o caminhoneiro em risco. A angústia psicológica é associada a fatores como pressão, condições de trabalho, questões de remuneração e contexto regulatório. A gente fala muito de freio, pneu, distribuição de carga, a gente está preocupado com tacógrafo, com descanso, mas tem um item invisível que pesa muito ali, no pedal. E essa é a preocupação financeira. E o pior é que quando o caminhão vai para a estrada, essa preocupação vai junto aqui na boleia e o pior, ela vai também na cabeça do caminhoneiro. A ciência chama de carga mental da escassez. Quando a pessoa está sob pressão financeira, parte do cérebro fica presa em preocupações e contas, reduzindo a qualidade de tarefas cognitivas muito importantes, como atenção e planejamento. Na cabine, isso vira distração, impulso e decisão errada. Nós estamos aqui em uma cooperativa de crédito que existe há 20 anos e esse espaço daqui, ele foi feito para mostrar como era essa realidade no passado. Hoje, ela é bem diferente, mas os objetivos continuam sendo exatamente os mesmos. Prestar um apoio diferenciado para aqueles que fazem parte. O cooperativismo de crédito, ele foi criado há mais de 100 anos. E quando a gente olha aqui, parece uma agência bancária normal. Mas não é, ela é especial. Porque o sistema bancário, normalmente, ele busca apenas os lucros. Mas as cooperativas de crédito não, porque aqui os cooperados eles são clientes, mas eles também são donos do negócio. Por isso eles têm todo o interesse em que ele funcione bem. E daí é que tem condições de dar situações e condições muito especiais para que o crédito seja fornecido e aquele indivíduo, um estradeiro, um caminhoneiro que está numa situação mais difícil, consegue ser socorrido.
E o objetivo final disso é ele poder trabalhar com tranquilidade. E quem trabalha com tranquilidade, naturalmente, trabalha com segurança. Um ponto importante é que cooperativas de crédito são fiscalizadas pelo Banco Central, como as outras instituições do sistema financeiro. Mas existe uma proteção dada pelo Fundo Garantidor específico, com garantia de até R$250 mil por pessoa física ou pessoa jurídica. E isso para todos os depósitos feitos nessas cooperativas. Uma das coisas que a gente percebe a grande diferença é que se qualquer um de nós aqui vai ao banco, você é mais um que entra ali numa análise de crédito regular. Agora, quando você está numa cooperativa, a sua história faz diferença. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? As cooperativas de crédito e o Sicoob CredSeg especialmente, a gente procura atender pessoas, a gente procura conhecer as pessoas. Então a gente tem um atendimento personalizado. Quando o cooperado entra aqui, nós sabemos com quem estamos falando, sabemos da capacidade de pagamento, sabemos até onde ele pode ir. E quando ele quer extrapolar os seus limites, a gente segura eles, porque a gente quer ver ele contratar, pagar, realizar o que ele esperava e não ter um problema depois e perder aquilo que ele construiu com o suor. Existe algum trabalho da cooperativa assim para fazer com que as pessoas usem com responsabilidade o crédito e o próprio dinheiro mesmo? Sim, nós nos preocupamos muito com isso. A gente pensa que no futuro as coisas têm que continuar, a cooperativa tem que ter perenidade. Então, nós temos projetos sociais de educação financeira, clínicas financeiras. No ano 2025, com esses projetos, nós atingimos 30 mil pessoas. Quem vive isso todo dia e sabe a realidade da pressão do frete é a categoria. Mas para entender melhor essa situação, nós viemos aqui no Sindicato Nacional dos Cegonheiros, o Sinaseg, e quem nos recebe é José Ronaldo, mais conhecido no trecho como Boizinho, que é o presidente aqui do sindicato. Essa existência de uma cooperativa de crédito, ela fez diferença? Muita diferença. A gente faz coisas aí, pede para que a cooperativa, o banco faça um juro mais acessível, ele tem feito dessa forma. Inclusive hoje nós temos aí a comemoração de 20 anos de banco. Uma cabeça sobrecarregada aumenta a probabilidade de distrações e a ciência é clara. Distração ao volante eleva o risco de sinistros. No mundo real do transporte, somar pressão, distração e fadiga é receita para o pior desfecho. Uma das atividades que foi mais impactada na época da pandemia foi essa daqui, a dos cegonheiros, que é o transporte de veículos novos. Principalmente porque a produção praticamente parou e a comercialização também por falta de crédito. E nós estamos aqui com o Márcio, ele que é um cegonheiro. Como é que foi, Márcio, essa realidade, né, de quem é profissional da área quando tudo parou? Olha, foi uma realidade, digamos aí, que chegou até a nos traumatizar, porque foi um momento em que a gente vinha numa produção boa de veículos e de repente estancou por conta da demanda, né, da situação da pandemia e pegou a gente no dito popular de calça curta. Né? A gente vinha ali com as nossas obrigações, com as dificuldades e com os compromissos que a gente tinha feito, pensando aí na produção e no nosso ganho do dia a dia. Você, Márcio, naquele momento, tinha já feito algum compromisso na expectativa da crescente? Exatamente, tinha feito compromisso de aumento de frota, né, que a gente trabalha aqui, na medida do possível a gente vai investindo nos nossos equipamentos, aumentando e melhorando a nossa frota, nosso caminhão e nossa carreta, e me pegou exatamente nesse momento, onde eu tinha feito compromissos contando com o trabalho. A gente vê, Márcia, a turma trabalhando aqui, né, no dia a dia. Isso era assim até momentos antes da pandemia, né? E quando a coisa apertou, para você, né, como é que você enxergou naquele momento uma solução? Olha, depois de um tempo pensando, né, porque a gente fica, o que fazer agora, né? Mas o que nos salvou, Garoncio, o que foi assim de essencial para nós foi as nossas cooperativas, tanto a cooperativa de crédito como a nossa cooperativa de consumo também que nós temos no setor. Foram assim cruciais e importantíssimas para a gente continuar
tocando o nosso negócio e com um lastro, com uma segurança que naquele momento a gente não tinha. Haja visto até porque entidades privadas não nos apoiaram, não nos deram esse suporte. E as nossas cooperativas, vamos falar a verdade, nos salvaram. Isso fez toda a diferença, né? Porque hoje a gente vê aqui, ó, tá aqui no pátio, um monte de gente esperando para carregar, muita gente no trecho transportando veículo novo, tem a chegada de novas montadoras no país. Ou seja, se não fosse isso para sobreviver naquele momento, hoje você mesmo teria condições de estar aqui? Com certeza não. A gente teria, mais uma vez no dito popular, muita gente tinha quebrado. Mas com uma coisa que é muito importante, que nos dá muito conforto, é saber que numa hora que você precisar, as pessoas que realmente são dignas, né? Que precisar, você tem um lastro, você tem um suporte de uma cooperativa que pode nos ajudar. Isso é muito importante, até mesmo para a nossa sanidade, né? Porque é um momento difícil. Uma das coisas difíceis da vida da gente é a parte financeira. E quando você tem uma entidade que pode nos dar esse suporte, esse conforto, essa estrutura, é muito bom, né? A gente saber que a gente está amparado. Tem coisas que não dá para abrir mão, como por exemplo, a manutenção, quer seja dos freios, dos pneus, da suspensão. Não dá para abrir mão de uma jornada que seja dentro dos limites de segurança, muito menos abrir mão dos seus limites legais. Mas quando o caminhoneiro entra na bola de neve causada por problemas financeiros, aí muitas vezes ele é obrigado a fazer o que ele não queria: esticar a manutenção, tentar uma jornada maior do que a sua capacidade ou não negociar bem um frete e cobrar abaixo do valor mínimo previsto no mercado. E a estrada, ela não perdoa a desorganização. E o risco maior vem quando essa desorganização é causada pelo desespero. Pesquisas apontam que pressões do trabalho e do mercado e a organização do trabalho se associam à ocorrência de sinistros com caminhões. Quando o sistema aperta demais, quem paga a conta é a segurança lá na ponta, na estrada. Agora, turma, vamos transformar isso que a gente viu em algumas dicas práticas. Porque se você está nesse momento passando por algum estresse profundo causado por questões financeiras, não vamos deixar esse aperto virar perigo. Anota aí, não compense aperto com pressa. Pressa aumenta risco e aumenta o custo. Se a manutenção está virando impossível, reorganize prioridade, porque freio, pneu, iluminação, tudo isso vem primeiro. Negocie dívidas com plano, não com desespero. Solução rápida costuma custar muito caro depois. E se o estresse estiver tirando o sono, isso vira fadiga. E fadiga não combina com rodovia. É isso aí, turma. Segurança na estrada não é só uma questão de mecânica. Ela também é mental. Ela é humana e social. E um caminhoneiro, quando não tem um mínimo de estabilidade financeira, ele acaba perdendo condições de cumprir aquilo que é seguro, fazer a manutenção em dia, respeitar os limites de tempo e também negociar com tranquilidade o seu frete. E a gente sabe que o cooperativismo de crédito é uma ferramenta que, se for bem usada com responsabilidade, vai trazer para o estradeiro a segurança que a gente tanto quer, porque essa segurança financeira também salva vidas. E essa nossa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete, que sabe muito bem que a cabeça tranquila, a estabilidade financeira, tudo isso leva a uma direção segura. Segurança é aqui. Valeu, Garonce, aquele abraço, meu irmão. E tá aí, gente, cooperativas de crédito, uma opção legal aí para você comprar um implemento, fazer uma reforma no pesado, colocar os impostos em dia, mas é muito importante, tem que manter os pagamentos em dia, senão o outro parceiro é que acaba, se comprometendo com a tua dívida. Legal? Turma, a gente sempre acompanha transporte de cargas diferenciadas, né? Você que está sempre rodando com a gente já viu cada coisa. Agora, uma placa de vidro de 6 metros por 3, pesando 7 toneladas e com uma espessura equivalente a 8 centímetros. Você já viu um trem desse?
Pois é, gente, é coisa rara de se ver. Tanto é que o pessoal do Guinness Brasil tá tentando colocar esse vidro aí como um dos maiores e mais pesados do mundo. A gente, como não é bobo, não é nada, pegamos nosso carro de reportagem e fomos até a região de Campinas acompanhar o carregamento dessa peça. Gente, o pessoal suou por demais para colocar essa baita placa de vidro num caminhão 3/4 rumo à cidade de João Pessoa, na Paraíba. Quer acompanhar com a gente? Brunão, fazendo a vez do Marcelo agora? Aperta o play, vamos conferir! Uma operação que exige precisão milimétrica, equipamentos de alta potência, força extrema, nervos de aço e muita concentração. Dentro desta fábrica, uma placa de vidro fora dos padrões convencionais precisa ser retirada com extremo cuidado. Qualquer erro aqui pode significar um prejuízo milionário. E essa preocupação faz todo sentido, né? Porque é uma viagem, como eu disse, longa, precisa ter o seguro, né? O vidro precisa estar devidamente bem embalado, preparar também lá em loco a questão do içamento. Esse vidrão aí passou por um processo de têmpera especial, onde temperatura e resfriamento controlados é que garantem a alta resistência mecânica e térmica. Foi projetado para fundo de piscina, aplicação que exige máxima segurança e transparência. Ele tem 6 metros de largura por 3 metros de altura. E ele é um vidro muito espesso, né? Você pensa, vai ser um piso de vidro para uma piscina, uma grande piscina de um resort em João Pessoa. Então, poxa, a primeira coisa que a gente pensa é a questão de segurança, né? Vai ter pessoas ali. Trata-se de um piso para piscina com várias lâminas de vidro muito espesso, que vai trazer esse, como você disse, um sanduíche de vidros ali, trazendo toda a segurança do produto. E essa placa de vidro impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pelo desafio logístico. Para tirá-la de dentro da fábrica, foi necessário trazer esse guindaste enorme, capaz de sustentar toneladas com absoluta estabilidade. O trabalho envolve uma equipe treinada para uma operação que não admite falhas. Agora, o bacana é que você se dá bem com a equipe, né? Pra gente ver o pessoal ali, todo mundo centrado, prestando atenção, todo mundo ali fazendo gestos. Só nos sinais, né? Porque não adianta gritar, não adianta, eu não tô ali, se ele não fizer o gesto, eu não faço. Se outra pessoa faz, eu não obedeço. Sou que nem aquele cachorro. Treinado, né? Treinado, então só obedeço aquele lá. Se o outro fala pra mim, eu não obedeço. Eles me desculpem, mas eu só obedeço ele. Ele é meu olho. O primeiro desafio é o içamento. A placa precisa ser levantada na posição correta para evitar torções. A retirada é lenta, silenciosa e tensa. É uma peça extremamente sensível, apesar da sua espessura, porque qualquer vibração pode comprometer o vidro inteirinho. A saída da fábrica é um dos momentos mais críticos. O espaço é limitado e cada centímetro conta. Ufa! Vocês viram que sufoco? Depois de quase 1 hora de trabalho na ponta dos dedos, o Claudemir finalmente conseguiu, com a ajuda dos parceiros, tirar a placa de vidro com o caminhão Munk. Foi trabalho milimétrico, tudo nos mínimos detalhes. Deu tudo certo. E agora começa a segunda etapa da empreitada. É colocar essa placa de vidro em pé, em cima do caminhão e de lá seguir para João Pessoa. Vamos acompanhar de pertinho? Tô ansioso para ver! Com a placa suspensa, o caminhão é posicionado exatamente no ponto definido pelos técnicos. O encaixe precisa ser perfeito. Depois, a peça recebe travamentos especiais para enfrentar milhares de quilômetros de estrada. Agora, mas eu percebi ali atrás, a gente olhando ali na parte, olhando o caminhão ali por trás, que a gente viu que aquele triângulo, né, aquela armação que você vai fazer ali, a acondicionamento da placa do vidro, ela tá um pouquinho deslocada ali para o lado direito. Isso aí é de propósito? Desculpa que eu sou meio detalhista. É justamente para poder centralizar mais essa peça, como ela é uma peça única e vai de um lado só do caminhão.
E é para poder centralizar, para poder dar o equilíbrio do caminhão, né? Para poder circular na estrada. E é uma peça que vai pesar quase 7 toneladas, né? O truquinho foi preparado especialmente para receber a carga, com suportes que evitam qualquer movimento durante os mais de 2.000 quilômetros de viagem. Eu estou imaginando mais ou menos que o transporte, por exemplo, dessa peça de vidro, que é uma peça especial, eu estou imaginando mais ou menos aí o dia a dia da turma, a capixaba que faz ali o transporte do granito, né, em placas. Você vai ter que ter o mesmo procedimento, o mesmo trabalho, a mesma forma de amarração da carga, não vai fugir muito do padrão do que a turma das pedras não, né? Não, e paciência, né? E com calma e paciência. O vidro ele é mais sensível um pouco que a pedra, né? Mas é a mesma rotina. A rota totaliza 2.804 quilômetros. A viagem sem paradas prolongadas leva cerca de 40 a 45 horas de estrada, passando por rodovias como a 381, a 116 e a BR-101. Eu vou por Valadares, vou subir a Rio Bahia ali, a BR-116 tranquilo. Eu não vou pela 251 não, devido ao fluxo que tem lá. Às vezes se depara com uma situação, você não tem muito o que fazer, né? Claro. E o caminhão não balança, ele pode tombar. Querendo ou não, eu vou acabar segurando um pouco o trânsito lá, então fazer um trajeto que seja mais tranquilo, que eu vou de boa, não atrapalhe ninguém. É a primeira etapa da viagem aí, com destino João Pessoa, Paraíba. No caminho, todo cuidado é pouco. São curvas, subidas, descidas, trechos estreitos, pontes baixas. Tudo isso torna essa missão um verdadeiro teste de habilidade. O motorista precisa manter velocidade constante e evitar frenagens bruscas para garantir que o vidro chegue inteirinho no destino. Porque o vidro ele é mais sensível, né? O vidro ele não aceita freada brusca, cabeceira de ponte, às vezes uma curva, se ela puxar muito, porque o peso do vidro, o vidro ele puxa um caminhão e deita um caminhão, né? Então já é um transporte, assim, não tem risco de quebra, mas é um transporte que você tem que ter uma sensibilidade para evitar um acidente, para não ter um transtorno pior, né? E depois de percorrer quase 3.000 quilômetros pelas estradas do país, está aí, o vidro chegou inteirinho ao destino final. Um trabalho que exige precisão absoluta, porque qualquer descuido poderia comprometer meses de planejamento. Missão cumprida para quem transportou, para quem projetou e para quem agora instala essa obra de engenharia. E quem sabe, quando tudo estiver prontinho, a gente não volta aqui. Dessa vez, não para contar a história da viagem, mas para dar um mergulho nessa piscina de vidro. Gente, que trabalheira! Olha, confesso que deu até suador na hora daquele guindaste puxando a placa, passa na porta ou não passa. Mas no final das contas, tudo deu certo. A placa já tá lá em João Pessoa, na Paraíba, e logo, logo o povão vai estar desfrutando dessa piscina de vidro. Tá aí, ó, mais um trabalho da turma do trecho beneficiando toda a população. Legal, legal! O que foi, Brunão? Fala Brasil tá chegando, mas antes tem o papelzinho do Riquete, mandando um abraço para essa turma que está completando mais um ano de vida. Um abraço pro Osmar Silva, grande Osmarzinho, aquele abraço, meu velho. O Vanduir Ferreira, em Guarulhos, as irmãs Lavínia e Yasmin, em São José do Rio Preto, a Verônica e o seu filhote, o Dryan, comemorando aí, ó, juntos o aniversário, olha que legal. A Ayla, a pequena Ayla, recebendo o carinho da vovó Márcia, em São Paulo, a Luísa de Itaberá e o Haroldo Ferreira, na cidade de Lins. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. Calma que tem mais Brasil Caminhoneiro para você. Tá pensando que... Olha aqui no rodapé da tela, viu? Site do Brasil Caminhoneiro. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, esse quadrado cheio de quadradinhos dentro. Você já cai direto nele e dentro da R7. Por lá, confere tudo aquilo que você viu no programa de hoje e muito mais. Tem vídeos, fotos, matérias antigas, bastidores, enfim, um universo completo para você do mundo do transporte e da logística. A gente se encontra por lá também, viu? Agora sim, turma, ponto final nessa edição do Brasil Caminhoneiro. Ah, mas não fica triste não, porque sábado que vem, eu e toda a minha comitiva estaremos por cá para mais um Brasil Caminhoneiro inédito na Record e amanhã, domingão, repeteco do nosso programa na Record News, também às 7 horas da manhã. Te encontro por lá. Um abraço, turma. Bom final de semana. A gente se vê!